Olá, roladores de dados de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Sérgio. E hoje vai começar o nosso novo programa de entrevistas no canal O Ovo do Dragão. Vou trazer aqui pessoas que estão começando ou não com novos projetos de RPG. O pessoal mais underground, o pessoal mais próximo de nós, meros mortais, público de RPG, que um dia almeja estar entre os deuses. Ó, ficou bonito isso aí, hein? Foi da hora. Eu trouxe aqui para vocês um pessoal muito especial lá do Mato Grosso do Sul. O Mestres de Aluguel. Eles vão se apresentar agora. Falem um pouco sobre o projeto de vocês. Aliás, falem como começaram a jogar RPG. Bem-vindos. Opa, muito boa noite, jovens do YouTube. Olha a gente no YouTube, aê! Olha só, rapaz! Mãe, eu tô na E TV. aí, povo bonito do YouTube, vocês são gente de vídeo, caralho, velho. Que legal, cara. Ó, desculpa, a gente não tá em vídeo aqui pra vocês, porque a gente é feio, não liga não. O Eri tá falando por ele, eu sou bonito, deixa eu aparecer aí. O Luiz é um gato, eu concordo. Bota um gif do Luiz aí pra nós. Babacas. E aí, galera, muito boa noite, ou muito bom dia, ou muito boa tarde, ou seja, o que for pra vocês aí. Meu nome é Erli, eu sou host do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel, e a gente veio aqui representar hoje o Mato Grosso do Sul, Campo Grande. A gente vai representar aqui o RPG pra vocês do nosso ponto de vista, nosso jeito de fazer. Will? Exatamente. Viu o barulho estranho, né? Né? Silêncio. Exatamente. Massa que foi esse momento caravana, né? De onde que nós somos? Sim, nós somos aqui do interiorzão do Brasilzão. E... Essa caravana que vem de hoje. Olha só. E prazer, eu sou um dos mestres, aliás, que estamos compostos de todos os... Aliás, da maioria dos mestres. Todos não, pô. Exato, é uma galera. E eu sou o editor desse projeto lindo, gostoso, maravilhoso. Teve alguns de nós que não puderam vir, sei lá. Exato. A gente vai resolver isso no soco depois aqui, né? Mas... Não, nada que uma treta não resolva. Já. É verdade. Daí, vocês vão lá chegar no nosso projeto, ouvir nossos podcasts e vai estar faltando 2 ou 3 integrantes, mas tá tudo bem isso aí. Meu nome é Mestre Luiz, faço parte do podcast e do resto do projeto também, das outras coisas que a gente está envolvido com o Mestre de Aluguel, e basicamente a minha função é falar besteira e ajudar criar as pautas, né, mexer com essa parte de roteirização. Basicamente isso. Olá, tudo bom? Eu me chamo Mestre Matheus. Eu estou aqui junto com esses outros bobões participando da nossa queridíssima Mestres. O que eu faço mais ou menos é falar bobagem, rir bastante e cuido também das artes que vocês veem nas thumbs do nosso querido projeto. E você tá no cast também para eu falar mal de você. Tem essa Exatamente, a gente tem uma rixa pessoal que a gente se odeia. Acho que o Erli voltou, hein? Em algum momento o Sérgio vai se arrepender de ter convidado a gente, né, cara? Certeza, eu tô esperando. Mas tem um pessoal a mais que tá faltando. Numa outra oportunidade, acho que eles podem aparecer e se identificar, mas nós somos um grupo, né? Não somos uma ou duas pessoas fazendo um trabalho, né? Nós somos basicamente um grupo de amigos que gosta de RPG e traz conteúdo. Isso é muito legal. Então, falem aí vocês, cada um de vocês, como foi que vocês conheceram RPG e qual é a experiência que vocês têm com RPG? Caraca, como revelar a idade de alguém? Vamos lá. Bom, começa assim. No meu caso, eu comecei a jogar em 98. Na verdade, eu tenho um tio primo que ele me levava para acompanhar ele porque a minha mãe queria assim.
E a gente ia numa loja antiga que eu acho que já não deve existir mais em canto nenhum do Brasil, mas tinha algumas que chamavam Universo Paralelo. E essa era basicamente a loja nerd que tinha aqui na cidade. E lá eu descobri o tal do RPG, que era uma coisa que os adultos podiam jogar naquela época. E eu era um gurizinho, então, né, eu só olhava. Mas eu achava muito legal que eles interpretavam algo parecido com o que a gente conhece hoje como LARP, que é aquele RPG que o pessoal se veste e faz as atitudes físicas, não pode se tocar, mas tem todo um detalhismo ali. E eles jogavam no fundo da loja ainda, tinha uma parada meio... porque eles jogavam vampiro, né, então, pô, eles tinham que se vestir de preto, não sei o quê. É década de 90. E aí, eu ia muito com ele e assim, eu era um guri olhando uns malucos jogar. Então, pra mim, eu tava vendo o filme do Blade sem o Blade ali. Era coisa incrível. O pessoal com um cara com o livro na mão e a galera sendo roteirizada como se fosse um trailer de filme ali, uma coisa assim. Aí, daí partiu o interesse de eu, com o tempo, aprender, pegar os livros do meu tio e ler, até o ponto de que eu li, comecei a ir na loja junto com ele e sempre tinha gurizada lá, tinha o filho do dono que ia lá e ele ensinava o pessoal a jogar Magic, foi quando começou o Yu-Gi-Oh! No Brasil também, então tinha o público pequeno lá. Só que eu queria jogar RPG e aí eu montei o primeiro grupo de criança que tinha lá, e aí isso foi indo, e eu comecei a mestrar depois com uns 14, acho que 14, 15, e estendeu até 2017, quando eu cansei só de mestrar e jogar e falei, bom, eu pretendo, a partir de agora, criar um conteúdo, porque eu acho que eu tenho uma bagagem grande para mostrar para as pessoas, e eu vejo que quase todo mundo que eu conheço não sabe o que é RPG. E eu comecei cada vez mais a me sentir excluído por isso. Porque eu tinha aglomerado com muito conteúdo sobre uma coisa que eu gostava muito, mas era como se uma pessoa resolvesse estudar sobre, sei lá, buracos negros aqui na minha cidade. Vai conversar sozinho. Então, no final das contas, eu comecei a querer levar isso, e eu estava na faculdade nessa época, eu comecei a expandir isso para o pessoal da faculdade, meus amigos que eu já sabia que gostavam de RPG e de coisa nerd assim, e aí eu fui descobrindo novos amigos e descobrindo os amigos dos amigos. Assim foi que eu conheci o pessoal, e até assim foi que eu conheci o Will, que é o editor hoje, o Luiz, que também está na parte de administração com a gente, o Matheus, que veio por intermédio do Luiz e a galera que a gente jogava Magic, depois RPG, e aí estamos todo mundo aí hoje. Mas a ordem é que depois que eu criei o projeto Mestres de Aluguel, com o intuito de levar RPG para pessoas que não sabiam, não conheciam, que não são normalmente o público-alvo de RPG, sei lá, uma senhora de idade, uma criança, o tiozinho da fazenda, essas pessoas que para mim era o ideal inicial. Aí eu parei e pensei, bom, mas eles não ouvem podcast. Então vou fazer pro pessoal que ouve mesmo. E aí foi indo, até que o Will entrou e virou editor nosso, e aí ele fala a parte dele. Exato. Cara, a minha história com RPG é meio... É como se eu tivesse descobrido uma coisa e eu acho que só eu, sabe? Porque foi naquela época de colégio, moleque mesmo, menos de 10 anos, que a gente lia gibi, lia os quadrinhos, e a gente tinha toda aquela conversa de herói e tal. E aí surgiu do nada, na roda ali, nossos amigos, tipo, e se você fosse um herói, o que você faria? Ah, nossa, se eu voasse, tipo, começou com as escolhas dos poderes, né? Se eu voasse, se eu tivesse invisibilidade, se eu fizesse isso, aquilo, outro. E aí a gente começou a brincar, assim, claro, uma forma muito primitiva e sem rolagem nenhuma de dados, era uma coisa muito, bem roleplay mesmo. Então a gente brincava assim, tal, bem básico. Mais tarde, no ensino médio, por aí, eu comecei a desenvolver o hábito da escrita, da leitura, da escrita. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito desse âmbito. E aí, no ensino médio, eu aprendi a escrever, sabe? E aí eu colocava os pensamentos na escrita, eu colocava histórias, eu bolava histórias. A minha mente sempre foi muito boa para bolar cenas aleatórias. A partir dessas cenas, eu criava histórias, criava contos, né? Coisas que complementavam um certo tipo de mundo, assim, por mais que esse mundo não tinha nem pé nem cabeça no começo, mas ainda assim era um mundo. Mais tarde, na faculdade, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas mais nerds, assim, devido à área que eu entrei, né, a computação, eu e o Matheus, inclusive, que somos de computação,
E a gente, nessa área, como tem muitas pessoas, nerds, que gostam de games, assim, eu pude conhecer o que era o RPG. E aí eu associei que lá no começo, quando eu tinha menos de uns 10 anos, moleque, caralho, cara, eu conheço isso. Eu já joguei, só que não era tão complexo, não tinha uma ficha, não tinha dados, não tinha rolagens, não tinha nem mesmo interpretação. A gente só fazia e brincava, sabe? Era bem jogo de lutinha, sabe? Tipo, eu vou lá e faço isso, eu vou lá e faço isso. Então eu vi que o RPG é algo maior, mais expansivo, e que a partir dele você pode desenvolver uma persona, pode desenvolver a sua personalidade. E aí eu descobri isso na primeira mesa, já me apaixonei, cara. Foi inevitável. A partir da segunda mesa, bem, não teve segunda mesa para mim como jogador, cara. Eu não me aguentei, eu tive que mestrar. Então eu chamei minha galera e falei assim, gente, eu tô afim de mestrar. Vai ser uma porra louquice aqui, vai ser uma porcaria, mas eu tenho que tentar, porque eu tava apaixonado pelo hobby. Então, eu peguei todos aqueles escritos que eu tinha antes, aquelas coisas, claro que não era muito fantasioso, mas ainda assim, essa habilidade de criar cenas rápidas, aleatórias e poder compor o mundo, me ajudaram nesse âmbito, nesse momento. E aí, a partir de então, me tornei mestre, e aí eu comecei a desenvolver o RPG e tudo mais e tal. Nessa mesma época, basicamente, foi onde conheci o Erli, que inclusive era a época da faculdade. E aí a gente se conheceu lá, tal. Demorou um certo tempo pra gente criar amizade, porque, né, coisa de grupo, era um grupo grande de RPG. Mas enfim, a coisa foi indo. Teve um certo tempo que eu descobri que o Erli tava fazendo um podcast. Falei assim, caramba, cara. E assim, podcast eu ouço desde moleque também, desde 2012. Então é algo que eu fiquei, cara, é possível, sabe, podcast? Porque na minha cabeça podcast era algo muito grande, muito amplo, algo totalmente expansivo. E aí exato, e aí eu comecei a conversar, a gente começou a conversar sobre isso e tudo mais e tal. E aí eu comecei a me interessar pela área. Foi nessa época que eu comecei a estudar sobre edições de vídeo, de imagem, etc. Então, eu comecei a brincar ali com sons. No começo, fazendo remixes, fazendo brincadeiras de músicas, coisas bem básicas, piadinhas sonoras, etc. Coisas muito simples. Mas eu percebia que era algo que eu gostava de fazer, era algo que me inspirava. Assim como a escrita no meu ensino médio, aquilo era algo que eu me via, eu conseguia imprimir minha persona naquilo. Então, passou-se um tempo, a gente conversando sobre o podcast e tudo mais tal. Na época, eu também tinha aberto um podcast, inclusive para testar para aprender, na verdade, a editar podcast e tudo mais. Então, a gente meio que se uniu ali, eu e o Erli. O Erli veio fazer parte do meu projeto, assim como eu fui fazer parte da Mestres. E hoje, focado na Mestres, eu faço parte da edição com muito orgulho e faz mais de um ano que estamos aí, cara, tipo, nesse projeto que eu sempre tenho orgulho de dizer, porque foi através dele que eu expandi minhas ideias sobre RPG. A ideia que eu tinha sobre RPG era uma ideia de hobby mesmo, de algo que é um passatempo, sabe? E aí foi na Mestres que eu aprendi a profissionalizar, a ver que era algo maior, e a descobrir o RPG como algo mais expansivo para individualmente, sabe? Para crescimento individual mesmo. Legal. Agora, Luiz. Opa. Então, por mais que o pessoal brinque que eu sou uma pessoa muito velha, eu assim, mesmo? não sou uma pessoa tão velha assim. Verdade. Eu fui ter o meu primeiro contato com RPG mesmo, bem pequenininho, assim, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, só que na época eu não sabia direito o que era, né? Minha tia tinha um amigo que morava perto de casa, e desde pequeno sempre estava em contato com a minha tia. Minha tia é como se fosse uma segunda mãe para mim. E ela ia para casa desse amigo e eu acabava indo também. E esse amigo dela tinha um irmão mais novo, que na época ele devia ser adolescente, devia ter uns 16, 15, 16 anos.
E a galera dele jogava tanto Magic the Gathering, né? Quanto... Eu não lembro qual que era o sistema, mas eles jogavam RPG também. E como eu era o mais novo, eu ficava, que nem o Erli falou, eu ficava olhando, eu ficava de fora olhando e vendo aquilo, né? Vendo aquele pessoal usar a imaginação deles para fazer batalhas e cenas e coisas que a gente não estava vendo, mas eles claramente estavam vendo na cabeça deles, né? Assim, eu sempre fui uma criança bastante criativa, até porque a minha infância eu passei muito tempo sozinho, lendo, brincando com os meus brinquedos. Eu tinha um monte, tinha uma coleção de dinossauro que eu andava por tudo que era lado com aquela coisa e assim, ajudou a fomentar essa criatividade, mas o primeiro contato foi ali. Depois disso eu tive contato com MMORPG e tal, que é outro estilo, é outra coisa, né? Não tem muito... Assim, tem um pouco a ver, mas não tem tanto a ver com RPG de papel, né? De papel e caneta. O tabletop, que a gente chama. Só que eu fui redescobrir isso perto da época de entrar na faculdade. Provavelmente com uns 16 ou 17 anos. Que eu comecei a ter acesso à internet, comecei a entrar em fóruns e ver pessoas discutindo coisas que me chamaram a atenção. E eu vi que tinha um estilo de narrativa em que as pessoas jogavam nos próprios fóruns. Então, assim, aquilo me chamou a atenção, eu consegui uma cópia de um livro, era em 2000 e alguma coisa, acho que 2004, alguma coisa do tipo, 2005, perto dali. Eu consegui uma cópia em inglês, meu inglês era bem ruim, e eu imprimi aquilo, era o D&D 3.5, né? Eu imprimi aquilo e eu devorava aquele negócio, sempre esperando ter com quem jogar. E assim, hoje em dia é de boa, mas 10, 11 anos atrás era um pouquinho mais difícil de achar pessoas que tivessem interesse nesse mundo, né? Nesse nicho, né? Nessa cultura mais, aspas, nerd, que o pessoal chama, né? Então, assim, eu ficava devorando e escrevendo, entendendo as regras, isso e aquilo. A primeira mesa que eu fui jogar mesmo foi, eu acho que eu tinha 18 anos já, tinha acabado de entrar na faculdade, não tinha conhecido os meninos ainda, não entrei nem na mesma faculdade, né? E aí eu joguei uma vez com o pessoal e foi isso, foi aquele lance de joguei uma vez, achei muito legal, mas o pessoal não queria continuar e eu queria. Fiquei mais uns 2 ou 3 anos sem quase nenhum contato, assim, exceto de ler, de pesquisar, de estar na internet procurando conteúdo sobre isso. E quando eu mudei para a Universidade Federal aqui, né, e conheci os meninos, a princípio a gente ficava conversando no nosso restaurante universitário, ficava conversando às vezes 3, 4, 5 horas seguidas. Às vezes eu tinha aula, e aí às vezes eu falava, a aula não é tão importante assim, e saía com os meninos para ir conversar sobre RPG, sobre personagem. E aí a gente foi pegando, eu fui pegando gosto por conversar com eles, e aí comecei a jogar mais, até o momento que eu tive a mesma sensação que o Will. Eu falei, poxa, eu gosto de fazer os meus personagens, eu gosto de ver as coisas acontecerem, mas eu não quero estar do lado que rola os dados, eu quero estar do lado que põe os desafios, né? Eu quero estar do lado que cria o mundo e que nem eu fazia quando eu era mais novo, que eu estava lendo e brincando com os meus brinquedos, com os meus dinossauros, que seja, né? Eu queria contar histórias para as pessoas porque eu leio muitas histórias e eu penso em muitas histórias. Então, assim, a hora que eu me descobri mesmo com RPG foi quando eu comecei a mestrar. E também quando eu comecei a conversar com os meninos, né? E desde então a gente não para. Parece que se você ficar uma semana, 2 semanas sem jogar nada ou sem falar sobre RPG, você fica inquieto e você sente que tá faltando uma parte de você, sabe? Ah, isso acontece comigo também. Então, é muito engraçado. Até quando eu não tô fazendo nada assim em relação ao RPG mesmo, de não tô jogando, não tô fazendo ficha de personagem, não tô fazendo nada dessas coisas. Às vezes eu leio um livro e tem um personagem, daí eu abro o bloco de notas no meu celular e começo a anotar as coisas que eu acho interessante daquele personagem, para eu talvez usar depois, né? Então, assim, se eu ficar 1, 2, 3 dias sem fazer isso, nem que seja pegar uma cena e falar, não, beleza, por que isso me chama atenção? Como que eu consigo usar isso numa narrativa? Parece que
que tá alguma coisa faltando, sabe? Fico inquieto. É basicamente isso. E no projeto, né, como o pessoal disse, eu entrei depois do Will, já conhecia o Erli, já conhecia a ideia da Mestres, sempre dei o meu suporte, assim, sempre tentei dar o meu suporte, falar, não, vai lá, faz. Só que chegou um momento em que o Erli falava tanto comigo sobre essas coisas que eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de participar desse negócio, né? Eu tenho que dar um jeito de que as conversas que eu tô participando não sejam mais impessoais, né? Não sejam sobre a coisa do Erli, né? Porque o Erli falava com tanta paixão do negócio, né? Da ideia, do sonho de trazer isso para mais pessoas e chegar a um ponto de que a gente vai sair em cada esquina e vai ter pelo menos uma pessoa que joga RPG, sabe? Ou pelo menos entende, ou tem interesse, ou vamos fazer um evento e aparecer o máximo de pessoas que der, estourar a lotação do evento, né? Essa paixão que ele tinha me chamou a atenção. Então, a princípio eu vim só para falar besteira mesmo, eu sou bom nisso, de falar besteira. Além da minha formação de físico, eu acho que eu tenho a formação de falar besteira, né? Mas além disso, no projeto, o pessoal, agora que a gente está passando por uma nova fase, uma fase mais organizada do projeto, senti a necessidade de ajudar na parte de administração, para organizar direito essa coisa, botar direitinho os pingos nos is, ajudar na comunicação entre o pessoal dentro do projeto e ajudar com a parte de roteirização, porque como eu falei, eu li bastante na minha vida, eu sou uma pessoa que lê muitos livros, e eu sinto a necessidade de escrever também. Então, quando o cara chega para mim, quando o Erli chega para mim e fala assim, olha, eu tenho esses tópicos, o que a gente vai fazer? Eu falo, não, deixa aí que eu arrumo. Daí eu organizo eles, pesquiso informações, ponho lá. Então, assim, muito do que tem ali é o Erli que está fazendo, mas mais nessa fase mais organizada que está começando, tem bastante da minha mão ali, não, ó, Erli, fala essa coisa depois dessa. Tem ó, sempre Erli, um tiquinho, né? Essa data. Oi? Tem sempre um tiquinho ali seu. Tem sempre um pouquinho, né? Porque eu meio que acabo tomando um pouco de liberdade de fazer essas coisas. Né? E se o Erli não gostou, ele tem que lavar a roupa agora aqui. É isso. Agora é a vez do Matheus falar. Vai lá, Matheus, vamos ver se você consegue fazer em menos de meia hora. Duvido. Eu também duvido. Não vai. Nossa, aqui é a galera de muito podcast, mal, cara. velho. Aqui é a galera de podcast, não tem como. Não, eu vou embora. Cara, minha história de RPG aconteceu da maneira muito inusitada. Eu vim lá do... Se você acha que Mato Grosso do Sul já é interior e Campo Grande é o interior, eu vim do interior do interior. Eu vim de Bela Vista, na fronteira com o Paraguai. Então, tipo, lá, contato zero com qualquer coisa que envolva meio nerd. Então, eu, menininho do campo, saindo da fazenda e indo pro computador para jogar Minecraft com os meus amigos, entrei em contato através mesmo dos meus amigos, que a gente conversava por Skype, alguns aí do Rio e outros lá de Pernambuco, lá no Nordeste, que a gente se conheceu por Minecraft, essas coisas que nos anos 2013, 2012 estava em alta. E assim a gente começou a jogar. Eu comecei com o pé atrás, porque eu tinha que ler coisa, eu tinha que escrever ficha, e era uma chaproca de uma ficha para fazer, e eu ficava, eu não quero fazer isso, vocês não querem jogar qualquer outra coisa? Mas eu acho que, por eu ter dado uma chance de colocar o que eu queria ali, eu comecei a me apaixonar pelo jogo. E aí a gente jogava do jeito que dava por Skype, ligando câmera, o que dava para fazer na época, com uma conexão horrível. Então, tipo, era meio ruim de jogar. Mas eu... ruim assim. Em Bela Vista é uma porcaria. Idade, mas o Matheus é o nosso neném. Eu sou um neném, eu sou o mais novo, então, tipo... o que acabou de chegar, né? É o caçula. Mas de idade também, ele é o mais novinho da gente. Exatamente. Ele só tem a voz grossa, é um guri de 12 anos, pô. Que isso? Exagera também. Não. Um moleque de 12 anos com 2 metros de altura. Mas hoje em dia eles estão crescendo desse jeito mesmo. Não, o Matheus tem mais barba que eu, velho. Eu acabei de ouvir o parado que eu ouço o tempo todo. Os moleques de hoje em dia. Eu tô tipo, caralho, mano, foi mal. Geração Nutella.
Não. Mal, Matheus, pode continuar. Desculpa. Mas eu só continuei. Aí, tipo, em Campo Grande, quando eu me mudei pra cá, zero de contato com RPG. O que eu tinha era eu querendo conhecer, mas não tendo ninguém pra compartilhar aquilo comigo. Até que eu entrei na faculdade. E aí que eu achei a galera. Como o Mago disse, a gente é de computação. E nós por nós ali fomos nos encontrando e marcando mesa, começamos a jogar. Eu e o Mago começamos a jogar. Logo que eu entrei na faculdade, a gente já começou a jogar. A gente já começou a se conhecer. Daí, a partir do Mago, eu conheci o Erli, mas muito por cima. Só ele, às vezes, dando uma bisoiada no que a gente tava fazendo de RPG, dando umas conversadas por cima. E aí, com o Luiz, quando eu conheci o Luiz, quando a gente entrou em contato, eu e o resto do pessoal, a gente começou a sentar para conversar com o Erli e tudo mais, até que chegou um momento que a gente conversou tanto que o Erli chegou para mim e me convidou para entrar pro projeto. E aí eu já entrei de cabeça, eu falei, mano, é uma parada divertida, é uma parada que eu gosto, não tem porquê eu deixar de lado. Eu vou entrar de cabeça, eu vou entrar no projeto, vou fazer o que tiver que fazer, vou dar meus pulos e até aí eu tô aí, mano. Então, é isso aí. Olha só, vamos lá. Continuando aqui a entrevista, né? Vocês já meio que entraram no projeto, mas eu gostaria de que vocês falassem um pouco mais, adentrassem mesmo, apresentassem o projeto aí para minha audiência, pro pessoal aí que acha que é impossível existirem mestres de aluguel no Brasil. Manda aí, manda a brasa aí. Vamos fazer assim, ó. Você vende o peixe, porque você é bom de vender o peixe, e a gente complementa. É isso aí. Esses caras achando que eu sou o Silvio Santos, né? Aí, ele entrega o bolo e a gente acabamento pro glacê. Aproveita que é só fora do podcast nosso que eu faço a voz do Silvio Santos. Então, quem cara, ouviu, nossa. ouviu. Cara, pra mim que é. A gente demorou, acho que quase um ano pedindo pra ele fazer essa voz em gravação pra ele fazer. Sim, cara, pra mim que faz parte da edição, foi um custo pegar uma frase desse filho da mãe falando no Silvio Santos, cara. Aí você vai ficar querendo, hein? Aí, ó, só volta essa porra. Tá, vamos lá. Vambora. Não, pô, não manda o áudio pra ele, não. Pera aí que meus cachorros estão latindo. Ah, não, tranquilo. Manda um abraço pros cachorros também. Tem duas feras aqui em casa. Mas vem pra Quando cá. a gente começa a latir, não dá pra ouvir nada do que as pessoas estão falando. Eu vou cortar o áudio aqui e você manda a brasa aí. Tranquilo. Fechou. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, sobre ser impossível fazer um projeto sobre RPG no Brasil. É impossível, sim, mas eu vou explicar o porquê. Sobre ser impossível fazer um projeto de RPG que renda dinheiro, também é impossível, sim, mas eu também vou explicar o porquê. Primeiro que, assim, em momento nenhum, a gente está vendendo a ideia de que o nosso trabalho é o principal, porque nós da Mestres de Aluguel, a gente tem várias plataformas onde a gente trabalha. Agora em 2020 a gente abrangeu muito mais, a gente expandiu horrores a nossa ideia, mas o que acontece? É difícil a um ponto cansativo de querer criar. Sabe aqueles papos de bar que a gente tem e a gente acha que sempre dá para falar para os outros, que seria muito legal as pessoas ouvirem? Então, eles existem, mas transformar isso no conteúdo é um passo trabalhosíssimo. É um passo criativo trabalhoso, é um passo de aprendizado muito complicado, porque você vai ter que aprender a utilizar programas para editar. Se você quiser fazer vídeo, que é o caso do que está acontecendo aqui hoje, você vai ter que fazer edição de vídeo, é um passo maior ainda, bem mais do que só editar o áudio. Se você quiser fazer uma edição de áudio foda, você vai ter que virar um editor de áudio, vai ter que contratar um editor de áudio. Então, existem vários passos que dificultam. Então, às vezes eu acho que a palavra impossível é real. Mas o que faz eu achar que é impossível, mas não inviável? Porque a palavra impossível ela ainda pode ser rebatida com um talvez. O impossível ele tem uma possibilidade nula de acontecer. Mas as coisas nulas de acontecer acontecem. E é esse nível de novo impossível que a gente tem hoje em dia que faz a gente repensar se a gente quer ou não fazer alguma coisa. Por que eu falo isso?
A Mestres, quando eu comecei ela, lá em 2017, no meio do ano, eu tava até num momento triste da minha vida, porque eu queria jogar RPG e não tinha com quem jogasse. Eu era relativamente, não vou dizer mal visto, mas eu era desvisto pelas pessoas, porque RPG é coisa de nerd. E tava numa época onde o RPG começou a brilhar aquela luzinha no fim do túnel, mas era pro nicho específico. E a entrada do mundo nerd foi ali em 2014, então tava todo mundo nerdando, mas o RPG ficou para trás. E eu falei, mano, eu acho que esse é o melhor momento para que eu comece um projeto e futuramente comece um podcast, para que lá em 2018 o pessoal já conheça a gente entre, pegue o rabo do foguete do RPG, vai crescer sim. E por coincidência, o nosso trabalho, coincidência e um pouco de estudo, nosso trabalho veio a calhar com momentos onde o RPG quis vir com mais força para o Brasil, então a gente acabou surfando nessa onda que foi muito boa pra gente. A gente conseguiu ouvintes, a gente conseguiu patrocinadores, a gente conseguiu coisas que eu não imaginei em momento nenhum que eu teria. Porque eu achei que eu ia fazer para os meus amigos ouvirem, que é o que acontece. Mas hoje não é só os meus amigos que ouvem. Hoje meus amigos participam. Os meus amigos que eu chamo de família, eles participam do projeto junto comigo. Então eu vejo que impossível só que a gente tem que rever o conceito do impossível. Porque diariamente acontecem coisas na vida que a gente fala, cara, isso é impossível de acontecer. Isso não pode acontecer. Se você quiser tirar isso aqui do podcast, pode tirar, mas é que eu vou falar até porque eu acho que é um pouco de desabafo meu. O Kobe Bryant morreu ontem. Se você quiser tirar isso para não datar o episódio, tudo bem. Não, pode falar. O Kobe Bryant morreu ontem. Eu cheguei do trabalho, eu abri meu Facebook e aí tava um pessoal fazendo piadinha com o Kobe Bryant. Eu falei, por que caralho estão fazendo piada com o cara da NBA? Aí eu fui ver, o cara morreu num acidente de helicóptero e morreu com a filha dele. Eu falei, por quê? Como assim? O cara é tipo o top 2 da NBA junto com o LeBron James e os caras ficam se batendo toda semana pra ver quem que é o mais pica. O cara morreu do nadinha. Por quê? Isso, na nossa cabeça, é impossível que aconteça. Por que caralho o Kobe Bryant vai morrer? Então, o impossível, eu sei que é parafraseando gente que talvez alguém não goste, mas é um pouco questão de opinião nossa. Então, é impossível? Foi impossível? Talvez seja impossível? Sim. Da mesma forma que a gente conseguiu fazer esse impossível, é impossível ver o Kobe Bryant morrendo num acidente de helicóptero do nadinha, sendo que o cara tava no auge do auge. Isso. O cara era um monstro do basquete e de repente ele, morreu. Da mesma forma, a Mestres de Aluguel nasceu de uma ideia. Hoje em dia a gente está expandindo e o grupo Mestres de Aluguel, a gente tinha só a Mestres de Aluguel, agora se tornou o grupo Mestres, a gente vai abranger vários outros assuntos, que não é o caso aqui agora, mas a gente está expandindo isso e a Mestres de Aluguel passou do ponto de o Erli queria contar histórias e coisas de RPG que ele viveu, presenciou e coisas que ele queria que as pessoas aprendessem, principalmente regra, porque tem um pessoal que é muito preguiçoso com regra. Isso. Então é melhor ouvir do que não ler e não ouvir. E ao mesmo tempo eu consegui abraçar uma galera que tinha a mesma vontade que eu. Eu vendi muito peixe, eu falei que eu queria fazer uma coisa incrível, que eu queria mudar o mundo, que eu queria ser o Dr. Manhattan. Queria. Do RPG, queria. E eu ainda quero. E eu vou fazer isso um dia. Provavelmente não do jeito que eu quero? Não. Mas eu sei que eu posso ver, principalmente nas nossas redes sociais, às vezes eu e minha esposa a gente acompanha aqui, e, cara, uma criança de, sei lá, 12 anos que mora no interior do Nordeste, chegar no nosso Instagram e falar assim, você pode me explicar como é que usa as magias, como é que funciona a magia do clérigo do 3.5 que eu não tô conseguindo entender para mestrar para os jogadores daqui? Isso é muito legal. Isso aí é fantástico, né, cara? E esse cara chegou na gente porque ele viu uma tirinha que eu fiz sobre uma piada na internet. E eu fiquei assim, como é possível fazer isso? Isso não é impossível na teoria? Teoricamente, sim. Então é impossível? Só que seria realmente impossível se a gente não tivesse feito. Eu nunca conheceria esse guri, ele nunca saberia por mim isso, e ele talvez não jogasse mais RPG. Porque ele chegou em mim com uma dúvida de uma coisa específica, porque ele já tá mestrando um RPG, assim, até usando essa situação para ficar bem específica, cara, o guri mora numa casa de pau a pique. A gente tá na internet aqui falando de RPG, o guri veio perguntar para mim pelo Instagram porque era a única mídia que ele tinha.
eu fico... Eu olho pra minha esposa e falo assim, mano, que foda. Uou, tem dias que eu tô cansado do trabalho, mas olha isso. Olha isso aqui. Então, a Mestres é impossível? O nosso projeto de querer mestrar, e às vezes, que nem a gente faz, a Mestres de Aluguel, ela nasceu na ideia de que eu juntei um monte de mestre de RPG que sabe mestrar alguns RPGs, ou quase todos, e aí a gente chama a galera e fala assim, ó, vocês querem jogar RPG e estão sem mestre? A gente faz uma aventura para vocês, a gente organiza, ajuda vocês a fazerem a ficha, e aí a gente cobra um valor simbólico lá de alguns reais por hora, só pelo tempo que a gente disponibiliza para vocês. E o pessoal faz isso, porque às vezes falta o mestre, às vezes falta alguém para ajudar o mestre a mestrar, porque já teve mestre que veio na gente, chegou e falou assim, ó, eu pago tanto para vocês me ajudarem a criar um background para a história que eu tô querendo fazer com os personagens. Às vezes é um mestre que começou agora, né, e não sabe muito bem como fazer as coisas. Sim. Cara, tem um cara que ele era nosso patrocinador até pouco tempo atrás, que ele chegou em mim um dia bêbado no WhatsApp, e ele chegou assim falando, mano, eu tô mestrando pra uns caras aqui, mas eles querem abandonar minha mesa. Eu falei, por quê, cara? O que tá acontecendo na sua mesa? Tá tendo algum problema? As pessoas estão brigando? Aí ele falou, não, eu acho que eu tô mestrando mal e eles estão sentindo minha insegurança e eu preciso de ajuda. Eu falei, cara, o que você precisa? Foi o Tokumasa, pra quem conhece o nosso trabalho lá. O Tokumasa chegou em mim e falou isso, e eu falei assim, cara, o que você precisa? Ele falou, ó, a minha história é essa, os personagens são esse, o background que tá tendo é esse, no que eu tô falhando? Eu falei, beleza, você tem 3 horas disponíveis, é o tempo que eu preciso. E a gente desenrolou o trabalho. Ele pagou por isso, depois ele virou um dos patrocinadores nossos por um tempo, porque a gente ajudou com o nosso trabalho a melhorar o hobby dele, que é uma coisa que ele gosta muito. E assim, se um jogador de futebol ganha em torno, assim, se ele estiver jogando aqui no Brasil, ele tá ganhando em torno de uns 30 mil para acertar um gol, que ele demora meses para treinar, mas ele chuta bem e faz aquele gol, eu acho que a gente pode... De time mediano, né? Não, eu tô colocando um valor bem por baixo de um time brasileirãozão, normalzão. De time grande ganha, pode colocar 20 vezes isso aí. Certeza. Um exemplo grande é, por exemplo, vamos colocar muito extremista agora. O Neymar lá, cada jogo que ele joga é mais de 1 milhão de euros. Mano, isso aí. Se eu ganhar 1 euro, eu não falei 1.000, eu não falei 10, 1 euro por hora de trabalho meu com RPG, eu vou me sentir o cara mais incrível da Terra. Porque eu vou levar tudo que eu tenho pra levar pra pessoa e eu vou ganhar 1 euro. 1 euro. É 1 euro. É 45 milhões de dólares isso. Aqui no Brasil. O euro aqui vale 2 caras. Então, assim, a gente tem a possibilidade e a gente quer levar isso pras pessoas. Só que, ao mesmo tempo, a gente enfrenta situações como pessoas que não veem o hobby como monetável. Tipo, mas isso é só um jogo. Aí eu vou lá e falo, pô, futebol também é. Fique com a sua opinião, fique com a minha. Futebol é só um joguinho de bairro ou é o Manchester United versus o Barcelona. Só depende de você. Da mesma forma que a gente quer trabalhar com isso, porque a gente disponibiliza de tempo, a gente disponibiliza de estudo, a gente não tira a mestragem do cu, então a gente se prepara para as coisas. O que acontece? Tem gente que, sem sacanagem, teve gente que já chegou em mim e falou assim, poxa, mas você vai cobrar R$5 a hora para mestrar para mim e para os meus 5 amigos? Nossa. Aí eu chegar e falar assim, então, se você tá achando pouco, achando muito, eu mestrar para 5 pessoas a R$5 a hora, durante 5 horas seguidas, que vai me pagar R$25, sendo que eu tô preparando uma puta aventura para você. Tá todo mundo no Discord, cada um é de uma parte do Brasil, e vocês querem jogar das 3 da manhã até as 8 da manhã, o que eu posso fazer, mano? Até o horário é torto, sabe? Até o horário me disponibilizaria de um trabalho enorme. E esses R$25 vai ficar caro para vocês dividirem entre vocês? Ô, Erli, e assim, quem trabalha com outras coisas, por exemplo, eu dou aula, né? Você não chega lá e só dá aula, você tem horário de preparação em casa. Sim. Às vezes você... É o que a maior parte das pessoas não vê. Você é o mestre, se acontecer uma coisa numa mesa e você vai para a próxima mesa, você tem que sentar lá e aprender a regra para poder explicar para os seus jogadores. Ou o seu jogador quer fazer um negócio mirabolante que não está nas regras e ele avisa para você antes. Você vai sentar na sua casa, abrir os livros, pensar como que eu faço isso. As próprias histórias que você começa a história de um jeito
e o jogador acaba, às vezes, aspas, desvirtuando o que você estava fazendo, criando intriga onde não tinha. Você tem que pensar nessas saídas. Os caras não pensam que às vezes você gasta 1, 2, 3 horas para fazer isso, além das horas que você está disponibilizando para você jogar, né? No caso, exato. para eles. Tipo, o player ele não tem muitas vezes essa noção de que a mesa é só um resultado de horas de trabalho anteriormente feitas. Sim. E assim, pro mestre... E outra... Sim. Pode continuar, foi mal. Porque assim, pro mestre entregar uma informação num baú, por exemplo, que você encontrou um papel rasgado com algumas anotações, cara, essa anotação leva para outro âmbito, leva para outra informação, que leva para um livro, e que, cara, essas coisas, essas tramas que são feitas, isso daí vem muito antes da mesa. O mestre, a gente fala que ele é um jogador, mas ele é um jogador que ele começa a mesa muito antes dela ser pensada e ser feita. Então o mestre é aquele que cria os primeiros rascunhos, que faz o mundo todo. Então isso é muito antes, não é só a mesa em si. Cara, a mesa por si só, ela acontece, tipo, diante de todo esse estudo, é como se fosse a ponta de um iceberg. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção do que o Erli falou, né? É que ele cobrava só um valor de R$5, né? Que era simbólico só pelo tempo, né? Realmente simbólico. Só pelo tempo e tudo mais. Eu trabalho com manutenção de computadores, né? Sim. E a minha visita eu cobro R$80. Uhum. A visita, só para olhar o que está acontecendo no computador. Coisa Exatamente. básica. Uhum. Né? Eu mexo mais na parte de hardware, eu não entendo tanto assim de software. Mas é para você ver que, por exemplo, o nosso hobby, ele é um hobby que demanda muito tempo de preparação, que não é visto pelos jogadores, né? Não é visto pelas pessoas que jogam e tal. E por enquanto, entre aspas, não é valorizado, vamos dizer assim. Né? O brasileiro começou a abrir de leve o olho para isso, mas assim, o Brasil, ele, como quase todo lugar do mundo, ele é muito envolto na cultura que ele vive. A diferença é que o brasileiro, sabe Deus por quê, ele abraça muito rápido quando a coisa vira cultura. Tipo assim, os top 10 influenciadores do Brasil falaram que é cultura, virou cultura. Automaticamente o Brasil abraça. Então, por exemplo, se as mídias grandes começam a falar que o RPG existe e é legal, de repente tem RPG até debaixo d'água. Isso é fato. Só que até lá a gente tem que ir fazendo a calçada para onde essa mídia vai andar. Né? Tem que tirar o mato do caminho, porque... Exato, exato. E já que vocês falaram no pessoal grande, nessas coisas, você pode ver um exemplo disso, do pessoal, tanto quanto ter a demanda, né, mas também como o pessoal não entender. Eu vou dar um exemplo aqui falando. Espero que a gente não seja ninguém processado, né? É bom, né? Mas do Jovem Nerd, né? Depois que eles começaram a fazer os especiais de RPG, toda semana tem que ter. Os caras ficam enchendo o saco, que toda semana quer ter. Só que eles não lembram que o cara tem que preparar a história, editar, juntar as pessoas, jogar, gravar, limpar o áudio, sabe? Nossa, não, esse processo é muito grande. A gente preparar a mesa para ir e jogar com a pessoa. Eu tenho que pegar o livro, ler as regras, preparar uma maneira de explicar isso para os jogadores, montar as fichas, montar os meus personagens, criar uma história que seja agradável para todo mundo, porque se eu sei que eu tenho uma mesa que os caras só querem rolar dado, eu não vou criar uma puta intriga política. Do mesmo jeito que eu sei que os caras querem interpretar, eu não vou criar só rolar dado. Então, eu tenho que adequar o que é o meu jogador, entender o que ele quer fazer, ir lá, estudar um pouco do perfil de cada um, montar a história, pegar o que eles querem ver na história, dar um jeito de encaixar isso, e tudo isso sem fazer de maneira abrupta, né? E encaixando aos pouquinhos na história. E às vezes assim, desculpa atravessar isso, a gente está trabalhando para as pessoas que estão querendo esse trabalho nosso. Porque todo esse trabalho que a gente faz por gosto. Como a gente faz, sei lá, se eu sou cozinheiro, eu gosto de cozinhar, mas me pagam um salário, porque eu tenho que bater ponto para entrar, ponto para sair, eu não descanso a hora que eu quero, eu tenho que aprender todo dia, sei lá, vendo vídeos do YouTube, estudando. Então, a parte trabalhista da coisa, a parte de emprego da coisa, é a parte que a gente faz a mais do que a gente só gostaria, porque é nosso trabalho. Isso. Will, seu microfone tá soprando.
Ok. A parte de gosto é o nosso hobby. O meu trabalho é o meu hobby. Eu adoro ser cozinheiro. Só que dá um trabalho da porra. Por isso que minha patroa me paga um salário. Aí que entra a parada. Se eu trabalho lá na cozinha fazendo comida que eu gosto, beleza. Ou que eu não gosto, beleza. E sou remunerado por isso, não é porque é um jogo que ele não deve ser remunerado. Senão, sei lá, a Grow não devia ter tido nada no Brasil. Todas as empresas que trazem jogos pro Brasil deveriam dar os jogos. Porque é tudo jogo. Ô, Erli, e tem uma outra coisa também. A gente não quer se sentir culpado por cobrar das pessoas, porque eu tô dispondo do meu tempo. Eu sou professor, o Erli é cozinheiro, o Will trabalha no emprego administrativo dele ali, o Matheus é estudante da faculdade de curso de período integral, o Will também está na faculdade. Então, assim, eu não quero me sentir mal por ter que fazer a escolha entre jogar e ajudar as pessoas, ensinar, levar o hobby para outras pessoas, né? E tá trabalhando, porque eu vou ter que trabalhar também para pagar as minhas contas. Então, se eu conseguir aliar uma coisa à outra, eu consigo fazer isso de maneira que eu posso cobrar, nem que seja uma quantia simbólica do meu tempo, tal, para eu poder chegar em casa e estar tranquilo de que, não, ó, eu gastei 6 horas num dia mestrando para alguém. E não me sentir mal, porque eu deixei parte da minha vida pessoal para lá para isso, né? Porque o mestre também doa muito do tempo dele para os jogadores, né? A atenção que ele dá para tudo, às vezes o próprio transporte do cara, sabe? Logicamente, quando você está fazendo isso com seus amigos, isso é só um hobby. Você está se divertindo também. O problema é quando isso começa a consumir o resto do seu tempo. Então, assim, a gente também não quer se sentir culpado, né? Sabe, poxa, eu fiquei 6 horas lá jogando com os caras, mas, poxa, eu vou ter que recuperar esse tempo trabalhando no meu horário de descanso, né? Então, uma coisa que eu queria até acrescentar aí no que vocês estão falando é o seguinte: tem gente aqui no Brasil, não estou falando da gente, réis mortais, né? Lá no topo da pirâmide, como eu tinha falado no começo do programa, que vive do RPG. E nenhum deles fala dessa culpa, de não sei o quê. Tem pessoas que já estão vivendo de RPG aqui no Brasil. O trabalho deles é de qualidade top. Eu não estou falando assim que eles estão errados em fazer isso. Na verdade, eu acho que eles estão abrindo o caminho para profissionalizar o nosso hobby. Sim, exatamente. Porque, assim, é muito bonito no discurso a gente ficar falando: eu amo RPG, não sei o que, eu vou mestrar de graça, vou fazer as coisas de graça, vou fazer aventura de graça, vou fazer conteúdo pra internet de graça, e você vai comer. Vai comer o quê, né? Vento, pastel de vento. Então, assim, é muito fácil as pessoas apontarem. Lá, tá tendo financiamento coletivo agora do Game Chinchilla, né? Sim. Apontarem lá pra eles: lá, estão pedindo 60 mil reais, mas você sabe qual é a necessidade daquelas pessoas lá? São acho que 8 ou 9 pessoas que fazem parte do projeto. Agora eu não me lembro. Mas deve ser até mais do que mil isso. Por 10, você tem 6 mil. 6 mil não dá o salário de 10 pessoas em um mês. Acabou. Então, acabou. Já acabou. Já acabou. Adequando a esse assunto da monetização com o conhecimento no RPG, na mesa de RPG, tem uma história que eu lembrei aqui, que você falou das visitas técnicas, de R$80 e tudo mais e tal. Cara, tem uma história que ele fala de um especialista e que tinha uma máquina que tinha quebrado lá e tal, e que ela tinha milhares de parafusos. Os caras chamaram o especialista chegou lá, deu uma analisada, não demorou 2 minutos, apertou um parafuso, a máquina voltou a funcionar. E todo mundo chegou, beleza, legal, funcionou, quantos que tá? R$1.000. Caramba, cara, você só apertou um parafuso. Falou assim, mano, eu sei o parafuso que eu tinha que apertar, tá ligado? Eu estudei pra estar aqui, eu estudei pra fazer esse mundo, pra fazer essa mesa, então eu sou qualificado pra estar aqui, pra mestrar pra vocês. Então, o valor que a gente cobra é realmente algo simbólico, sabe? Mas assim... Opa, pode falar, desculpa. Não, pode continuar. Mas assim, sobre a Mestres, assim, eu penso que pelo menos o nosso trabalho online, né, a questão dos podcasts,
das tirinhas que a gente está fazendo, do trabalho de divulgação, das rapidinhas, dos nossos quadros todos, né? Eu compartilho de um negócio que o Erli falou, que é justamente esse sentimento de, poxa, não é só ser reconhecido no sentido de reconhecerem o meu trabalho, mas reconhecerem o meu hobby, para eu não me sentir um estranho e sentir que eu sou um cara alheio à sociedade, sabe? Para eu poder sair numa mesa e falar, olha, eu jogo RPG, e outra pessoa falar, poxa, que legal, vamos marcar de jogar, ou, nossa, eu tive essa experiência, sabe? É a mesma coisa que as pessoas têm com o futebol ou com qualquer outro esporte, sabe? É poder chegar e falar, não, olha, eu me sinto representado, eu me sinto enxergado pelos outros também. E também desmistificar um monte de coisas, né? Porque isso é uma coisa que a gente vive sempre voltando. O RPG é um hobby saudável, se feito da maneira correta, logicamente, né? Mas é um hobby saudável, onde você se junta com seus amigos com o intuito de se divertir, contar uma história, aprender um monte de regras, rolar adrenalina na hora que você está numa situação de vida ou morte e rolar os dados e puxa, deu certo, ou puxa, não deu certo, o que eu vou fazer nessa situação? Às vezes a própria coisa de que a gente como mestre faz direto isso, de estar numa cena de super suspense e aí você fala, beleza, gente, eu só tinha preparado até aqui, a gente se vê na semana que vem. E essa sensação que você tem como jogador é muito legal, sabe? De, puxa, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, sabe? A gente quer poder também levar... Isso acaba sendo um pouco altruísta da parte de qualquer criador de conteúdo, /mestre, né? Assim, não tô falando mestre que cria só o conteúdo para mídias, né? Mas qualquer mestre tem esse sentimento de, não, ó, os meus jogadores estão gostando da história, vai ser legal, semana que vem a gente vai ver. A gente quer levar isso para uma pessoa que não teria essa experiência de outra maneira, né? O cara às vezes que bolha. o cara que às vezes trabalha a semana inteira, chega em casa, tá estressado e não sabe que ele pode sentar com os amigos dele, comer uma pizza, tomar uma cerveja, jogar um jogo, voltar para casa dele e ficar o domingo inteiro, o resto da semana inteira dele do trabalho pensando, puxa, o que eu posso fazer nessa aventura na semana que vem? Isso daí é a melhor coisa do RPG, é isso. Então, assim, exato. Se eu puder levantar um último questionamento rápido aqui, eu queria deixar uma coisa assim para todo mundo. Antes do Brasil bicampeão mundial, o futebol ainda era discriminado. Veja bem, discriminado no Brasil. Sim. Discriminado, porque assim, já tinha sido campeão uma vez, mas o futebol nem era valorizadão. De repente, quando o Brasil ganhou a segunda Copa, em 70 e alguma coisa, se eu não me engano, acho que foi 73, uma coisa assim. 62, Isso, 62, cara, o Brasil virou uma micropotência de futebol, por quê? Incentivo. As pessoas em volta começaram a falar, pô, eu gosto de vestir a camisa do time de futebol brasileiro, da seleção brasileira. Quando ganharam o tri, aí o brasileiro já começou a se considerar o representante do futebol. Afinal, pô, eu acho que um país só tinha um tri mundial. Quando o Brasil foi tetra, aí pronto, o brasileiro ama o futebol, o Brasil é o país do futebol e o brasileiro ama a camisa da seleção brasileira. O que acontece? Durante anos, o Brasil foi levado, mostrado, incentivado e abraçado pelo que é o futebol. O futebol tem algumas coisas ruins ali em alguns lugares? Tem, porque são pessoas. Mas o futebol como um todo é um esporte muito benéfico, muito legal e gera milhões. Por que não pode ser assim com o RPG? Normalmente, porque as pessoas não querem. A pergunta que fica aqui para quem tá ouvindo a gente é: por que você não vê da mesma forma o RPG como o futebol? É verdade. Exatamente. Matheus, fala aí também você sobre o projeto e tal. Acrescente coisa, acrescente ao debate. Bom, eu tava me resguardando aqui, porque a gente põe tudo que o Luiz estava falando, eu tava tipo, droga, deixa eu pegar um pouquinho. Não, agora mete bala aí, vai. É aquele negócio, cara, tu tem que quebrar a bolha. O RPG no Brasil, pelo menos a minha experiência, é olhar para grupos distintos.
sabe? Tem o grupo ali, tem o grupo aqui, tem o grupo acolá, e não existe a junção, a conectividade, não existe você difundir as suas ideias. É para isso que, pelo menos, eu entrei no projeto, é para isso que eu incentivo tanto o projeto, é para que a gente quebre essas bolhas e traga a junção da galera. Pô, é muito maneiro você ir num evento nerd e ver aquele monte de gente que gosta das mesmas coisas que você. Por que a gente não traz isso para RPG? Não chega num evento, monta 5 mesas simultâneas, as pessoas se divertindo, as pessoas se conversando entre as mesas ou mesmo dentro delas. E é isso que eu enxergo, porque no Brasil você vê as bolhas separadas se enchendo, mas nenhuma está estourando. Foi o que eu falei para o Luiz. O que precisa é estourar essas bolhas. No momento atual, a gente está com o projeto estourando a primeira bolha. A segunda bolha é estourar para poder subir o projeto aquele patamar da pirâmide, sabe? É levar aquilo ao topo e juntar todo mundo. Fazer aquela grande união. Ô, Matheus, você falou do evento que a gente mestrou, mas é justamente isso. Quantas pessoas que estavam sentadas naquelas mesas que nós que jogamos RPG, não pensamos, cara, eu nunca imaginaria que eu estaria sentado jogando com essa pessoa. Uhum. Né? Exato. Então, assim, isso é muito legal. Foi mais ou menos 6 pessoas por mesa, né? Isso. Eram pessoas que você falava, mas essa pessoa não tem nada a ver com RPG, e quando ela senta e joga, ela se descobre ali e a gente descobre que estava errado. Porque a pessoa tem tudo a ver com RPG. Isso é muito legal. Quando eu estava trabalhando no telemarketing, eu conheci um rapaz que ele não tinha o perfil de jogador de RPG. Não tinha. Uhum. Troquei meia dúzia de palavras com ele e ele falou, cara, tu joga RPG, não joga? Ele perguntou isso pra mim. Uhum. Aí eu falei, jogo RPG e tal. Falou, caraca, me amarra RPG, não sei o que. Só que, especificamente com essa pessoa, eu não consegui. Na época, na verdade, eu não tava muito no RPG em si, né? Eu até jogava assim, mas era muito esporádico, não era aquela coisa do tipo focado completamente no RPG. A paixão pelo RPG nunca diminuiu. Foi como o Luiz falou aí, né? A minha história é muito parecida com a dele. Fiquei muito tempo assim sem jogar, às vezes. Mas puxando esse gancho da bolha que o Matheus falou, é muito importante, inclusive, parte do projeto do Magias e Dragões é isso. Eu quero estourar a bolha que existe entre a gente que não somos produtores grandes ainda de conteúdo, né? Juntar essa galera pra ver, para as pessoas que estão lá em cima verem que a gente tem força, entendeu? Sim, exatamente. Mas voltando agora para uma questão, uma pergunta que eu vou fazer aqui, né? Vocês estão desenvolvendo algum jogo atualmente ou não? Próprio? Então, jogo a gente não está desenvolvendo ainda porque a gente está numa etapa nova da Mestres. Como eu disse antes, a gente começou o projeto da Mestres como projeto Mestres de Aluguel. Do Mestres de Aluguel a gente começou o podcast, que é o Mestres do Cash. Só que ao invés de continuar esse braço, a gente resolveu trabalhar a cabeça e expandir outras áreas. Então, o Mestres de Aluguel deu origem para cima para o Grupo Mestres, e esse Grupo Mestres, que vai juntar vários assuntos, incluindo RPG, tá vindo agora em 2020 para que a gente consiga explanar mais sobre coisas que a gente faz, que é coisa de RPGista, só que a gente não faz necessariamente no RPG. Como, por exemplo, alguns do grupo jogam Magic the Gathering, alguns do grupo jogam eSports, jogam LoL, jogam alguns outros jogos. Tem um pessoal que nem eu e minha esposa, a gente joga Pokémon Go, e a gente tem outras coisas que a gente joga em si, que a gente pretende abordar em outras mídias dentro do grupo Mestres, e algumas outras atividades, como, por exemplo, o Luiz, ele escreve bastante, ele gosta de escrever, e ele quer fazer uma mídia própria falando sobre opiniões dele. O Matheus quer mexer com a parte de desenho, que ele vai começar a desenhar e colocar na Mestres. Então a gente vai ramificar o grupo Mestres, e o Mestres de Aluguel vai continuar sendo o braço, vamos dizer assim, atualmente o braço maior, mas um dos braços desse projeto. E a gente está trazendo para 2020 agora, vamos dizer assim, uma atualização muito grande, que a gente está saindo do anonimato,
porque a gente fez por basicamente 2 anos o trabalho atrás das câmeras, com imagens e áudios que não eram nós. Agora a gente está saindo de trás do véu ali, mostrando quem a gente é, quais os hábitos que a gente tem, as nossas opiniões. Em 2019 a gente fez muita entrevista, no final de 2018 e 2019 a gente fez muita entrevista com criadores de conteúdo. E a gente vai continuar mantendo isso, só que trazendo coisas novas, trazendo gente nova, trazendo novamente quem já fez entrevista foda lá com a gente. Mas o principal, a gente não está criando um produto específico, mas estamos abrindo o nosso leque para que vários produtos aconteçam ao mesmo tempo. Isso, inclusive, com o próprio Mestres do Cast, que agora a gente já vai ter 2 podcasts semanais que a gente já tem, agora a gente vai só concluir isso, que vai ser um episódio às quartas-feiras que a gente lança só falando sobre notícias e adendos sobre o mundo do RPG semanal, é um news mesmo. E todo sábado a gente lança o Mestres do Cast, que é falando sobre os nossos papos de RPG, dando aula, fazendo de tudo um pouco, falando o foco do RPG com gente de fora, com gente de tudo quanto é lugar. Às vezes a gente tem um programa específico lá que é o Chutando o Dado, que é a menina dos olhos da galera. Que eu acho que foi, sei lá, meu segundo maior acerto na vida, porque todo mundo tem um dia que é o dia de fúria, sabe? Que é o dia de explodir. Completamente aleatório. É o dia que a gente quer falar mal da vida porque a gente tá de saco cheio. E aí eu resolvi trazer isso pro RPG porque tem muitas situações que acontecem no RPG que a gente precisa explanar, falar mal, reclamar e botar pra fora. E aí a gente criou esse quadro do Chutando o Dado para trazer isso. E agora para 2020 a gente, além de falar mal de coisas de RPG, pessoas e hábitos que acontecem, a gente quer, assim, não polemizar, mas trazer assuntos que são um pouco mais pesados, mais específicos, mais situacionais. Que existem muitas coisas que acontecem, existem, como toda a comunidade, existem problemas interpessoais, e o RPG não tá livre disso. Mas e na nossa, cara, desculpa eu estar interrompendo você, mas na nossa, ela é especial, É um brilho a mais, né? Ela tem um focozinho ali, sabe? A gente tava conversando sobre isso essa semana, um post que vocês fizeram lá. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Sim. Esse vai ser um episódio especial. Esse vai ser um episódio especial que a gente vai... não vou dizer se dá o trabalho, porque isso a gente nem vê tanto como trabalho, mas a gente vai se dar o prazer de convidar pessoas que são afetadas por coisas desse tipo, como, por exemplo, machismo, homofobia, racismo, problemas pessoais que as pessoas utilizam do RPG como desculpa para botar em prática, porque eu nunca vi um livro de RPG racista. Eu nunca vi um sistema de RPG homofóbico. Eu nunca vi um livro de RPG nazista. O que eu vejo são pessoas que têm problemas pessoais e utilizam do RPG para cometer até crimes. E aí que entra a nossa indignação, e aí que entra o Chutando Dado, que é onde a gente quer chamar pessoas que estão de saco cheio com situações, e tem muita, mas muita gente que joga RPG que não sabe que isso existe, que não acredita que isso é fato, ou que simplesmente está tão trancado no próprio mundinho que não se dá o trabalho de olhar pro lado e falar assim, é mesmo? Poxa, sacanagem, vamos incentivar para que não aconteça mais. Não, e uma das coisas que eu tenho que admitir um negócio aqui, né? Uma das coisas que me travava às vezes de fazer exatamente o que a gente está fazendo agora, batendo um papo legal com pessoas super legais que eu conheci hoje, hoje assim, que nem vocês, é justamente, cara, a gente não sabe com quem a gente está falando. Exatamente. Sabe? E você pode estar falando com um cara que, não gosta da cor da sua pele, não acha seu posicionamento legal com relação à vida, vamos dizer assim, né? E a gente está vivendo um momento também, não quero nem entrar na questão política aqui, porque aí a gente vai, né? Não, então, mas aí que tá. A cereja do bolo. Aí que tá, Sérgio. Eu acho que o RPG é uma ótima desculpa para esse tipo de assunto dar certo. Porque, veja bem, eu falar que eu sou partido X e você Y, pessoalmente, são situações que nós acreditamos, nós vivemos, nós queremos. Ponto. A gente discute sobre, a gente não discute com. A gente fala sobre.
O negócio que o RPG é a praça livre pra gente poder colocar esses assuntos em pauta sem matar ninguém, sem Isso. brigar com ninguém, Isso. sem transformar em coisas pessoais. Você pode interpretar, sendo um homem hétero branco, uma mulher negra prostituta que tem um problema de saúde, você pode fazer tudo isso e ainda assim você não vai deixar de ser você vai aprender como é se portar nesse tipo de papel, você não vai ser um menos ou mais por isso, pelo contrário, você vai abrir mais o seu leque para conhecer sobre pessoas, com pessoas, para pessoas. Ou você vai se fechar no seu mundinho e vai ficar de sacanagem com o RPG dos outros. E é esse o nosso maior ponto, a gente não quer mais esse tipo de coisa no mundo do RPG. E a gente tá lotado, né? Tem muita gente assim que pô, não tá sem noção das coisas, da realidade. Você chega pra pessoa, conversa com ela. Graças a Deus, o grupo que eu tenho presencial, eu nunca tive esse tipo de problema Sim. com os jogadores, né? Uhum. Eu tive com pessoas próximas dos jogadores. Sim, sim. Né? E eu sempre evitei ter, na hora do jogo, né? Eu mestro, principalmente, que nem vocês, né? Uhum. Eu jogo muito menos do que mestro. Eu tenho muito mais prazer em mestrar. Mas muito mais. Não dá nem pra comparar. Né? O meu prazer de jogar, às vezes, é só de participar da história. Não é de jogar em si. Né? Eu olho para as pessoas jogando e não consigo entender, às vezes, muito bem o prazer delas lá, entendeu? Mas o de mestrar, mestrar é você tá construindo algo ali, né? Tá, algo vivo, algo que tá ali, que é uma maneira de você se expressar. Então, assim, a questão que a gente precisa ter sempre em mente é que o RPG pode ser uma maneira de desenvolver. Inclusive as discussões, como o próprio Erli falou, né? Discussões, de desenvolver a gente como ser humano. Sim. Né? E fazer com que a discussão vá para outra esfera. Deixe de ser pessoal e passe a ser de projeto. Né? A gente está discutindo muitas questões pessoais, está discutindo um pouco os projetos. Né? Ué. Justamente porque o momento político que a gente vive não tem projeto nenhum. Exatamente. A gente precisa crescer o que não estão crescendo em volta. Exato. E também como é uma ferramenta de narração, né? Você consegue contar histórias, você consegue trabalhar também sensibilidade, você consegue pegar pessoas que não viveriam uma situação e botar elas numa situação, né? Logicamente que respeitando os limites de todo mundo, né? Mas as pessoas acabam não, às vezes ficando tão alienadas, né? Na vida normal delas, vivendo o mesmo trabalho, o mesmo círculo de amigos, que nunca se para se pensar, tá? Como que eu me sentiria se eu tivesse nessa outra situação? E o RPG permite você fazer isso. Logicamente, aquela não é a mesma história, coisa. No RPG você pode fazer o que você quiser. Assim, Perdão, Matheus, não ouvi. É aquela velha história que contam pra quando você quer entrar pra jogar RPG. Falo, mano, vem jogar RPG, lá você pode ser e fazer o que você quiser. Sabe? Claro que, como é um jogo de comunidade, é um jogo de grupo, você tem que ater a essência humana, sabe? Você não pode exagerar no fazer o que você quer e tornar um jogo um fetiche seu. Porque às vezes você pode, por exemplo, quero jogar com um personagem nazista. Não necessariamente eu sou um nazista por ideologia. Exato. Assim. E o Perdão, pode falar. Aí você constrói o personagem e joga com ele. E você veste a pele daquilo ali, entendeu? Exato. Por mais agressivo que seja, por exemplo, para mim que sou o pardo, entre aspas, eu falo que eu sou negro, né? Sim, porque pardo é cor de papel. Uhum. Mas na minha sessão de nascimento tá pardo, porque o meu pai é branco. Né? Sim. Então, assim, para quem mestra, na minha opinião, é muito mais fácil você encarnar esse tipo de personagem. Para quem joga, e se o cara for mesmo, né, ter a ideologia dentro da cabeça dele, essa ideologia imbecil dentro da cabeça dele, ele vai estar simplesmente cometendo um crime, porque é crime fazer isso no Brasil. Sim, e assim, incorporar um papel no RPG não te faz ser aquilo.
te faz interpretar aquilo. Em momento nenhum, o cara que tá interpretando lá no teatro Romeu e Julieta, ele vai tomar um veneno de fato, mas ele vai te dar a entender que ele tomou e morreu. Veja bem, porque é um teatro. O RPG se baseia na mesma coisa. Se eu for interpretar um nazista, eu posso até ter atitudes visuais ali, porque é a mesa, que são de baixo nível pra gente como sociedade. Mas ainda assim, eu tenho que saber respeitar, por exemplo, a literalidade das palavras. Porque a literalidade é o que fala que eu estou interpretando, não sendo. Essa literalidade é uma coisa que às vezes afugenta um pouco o jogador futuro de RPG ou até o jogador que já joga há muito tempo. Porque você chega nele e fala assim, então, você vai interpretar o nazista que, sei lá, que tortura as pessoas, beleza. Mas descreve com um pouco de calma, porque aqui na mesa tem um pessoal que é mais sensível. Ou então, pega pesado na interpretação, mas toma cuidado com as palavras em si, vamos com mais tranquilidade. Não precisa deixar de ser seu personagem, mas vamos com cautela, porque nem todo mundo tem a sua cabeça aberta que vai falar um monte de maluquice e não vai ligar tanto. Tem gente que liga. E aí você chega nisso na pessoa e fala assim, ó, vamos interpretar assim. Às vezes a pessoa até acha, pô, tá me impedindo de interpretar meu papel, tá me impedindo de me divertir. Então, a sua diversão tem que ser garantida na mesa. Porém, não pode ferir a diversão do outro. Ponto. RPG. Sua diversão não pode vir às custas da diversão dos outros, né? Você já tem o limite da ofensa. Pra você todo mundo se divertir junto. Pessoalmente. Uma coisa que me preocupa às vezes é esse negócio de Deus Vult, né? As pessoas não sabem o que isso significa, né? Tudo bem, fazer o meme, que é engraçadinho e tal. Eu mesmo já postei lá no Magias e Dragões uma vez um negócio desse, de um templário lá, que a mãe vai pegar no flagra fazendo aquele negócio que a gente sabe, né? Que faz na adolescência muito tal. Ia estar um templário lá lendo a Bíblia, sentado em cima da cama. Mas às vezes a pessoa perde a noção da realidade e acha que as cruzadas foram uma coisa legalzinha, espalhou a civilização pro resto do mundo. Isso é uma bobagem. É uma bobagem de quem nunca leu história. Quantidade de gente que morreu nisso. Cara, falta de informação, né? Falta o pessoal estudar. Pegar, usar a porcaria do Google. Não precisa nem pegar um livro de história. Pega a porcaria do Google lá. Vê um documentário, né, cara, sobre. Assiste o documentário do que foram as cruzadas. Pô, não tem nada de civilização naquilo. Na verdade, se você for analisar bem, tem muito de anticivilizatório no que as cruzadas fizeram, né? Sim. A época medieval que a gente interpreta nos RPGs é uma época medieval fantasiosa. Isso. Porque a época medieval foi obscura, dolorosa, triste, má. Ela foi má. Porque gente morreu por existir. Não era porque, tava difícil. Não. Nascia e morria porque sim. Era bem porque sim. Então a gente vê a parte fantasiosa, a parte bonita, a parte brilhosa. Mas assim, a gente acabou indo, né? Esse é um assunto bem longe. Legal conversar depois só sobre isso. Só sobre isso. Eu gostaria, se vocês estiverem dispostos aí depois. É que a gente é cheio de dor no coração e a gente quer, como é que fala? Desabafar. Desculpa, a gente desabafa. Não, eu também. O que mais a gente tem é decepção nessa vida, gente? Mas o que acontece? A gente foi para esse caminho, mas eu já deu para perceber que o projeto de vocês é muito legal porque ele é inclusivo, né? Ele tem a preocupação de querer que todo mundo abrace o hobby, independente de posicionamento político, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? De cor de pele, de orientação sexual, que tem muito preconceito no nosso, mas é porque é uma questão da sociedade, né? Não é só nosso hobby, toda a sociedade brasileira ela é assim, né? Infelizmente. Mas vamos para as considerações finais aí. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo vocês. Cada um de vocês, se puder, fazer aí uma despedida rápida. Tá, me deixa por último que eu falo demais. Vai lá, gente. Agora a gente faz a ordem contrária. Vai lá, Matheus. Isso, vai lá, Matheus.
Bom, para mim foi um prazer estar participando daqui. Eu fico muito feliz pelo convite a nós, ao nosso grupo. E eu desejo que... Caralho, difícil. Se me deixarem em primeira, vocês vão tudo se foder. Quer que eu Vai vou? Quer que eu aprendendo, vá? um dia você vai ser host. Isso é verdade. Aí, ó. É uma flutura. Bom, eu desejo que todos vocês sigam a gente, sigam o Magias e Dragões para mais conteúdo de RPG e que joguem bastante, porque nada disso que a gente faz seria possível se ninguém não jogasse. E o que eu desejo a todos vocês é que joguem bastante, se divirtam, conheçam amigos, tenham companheiros e sigam felizes. Um grande abraço e o mestre Matheus se despede. Valeu. Vai lá, Luiz. Então, eu queria também agradecer a oportunidade. É um pouco estranho, porque normalmente a gente, no caso o Erli, que está entrevistando, né? E é engraçado que a gente esteja sendo entrevistado agora, né? É uma oportunidade e uma experiência bem maneira. Como você disse, foi um papo maneiro com pessoas legais, gostei bastante de estar aqui. O Sérgio é um cara maneiro, segue o conteúdo dele. E se vocês gostaram da gente, gostaram do que a gente falou, das nossas opiniões, querem conhecer um pouco mais da gente, segue o nosso conteúdo também, entra lá no Mestres do Cast, ouve o que a gente já tem, mas segue a gente nas redes sociais, procura Mestres de Aluguel, dá uma olhada, a gente tem um monte de coisa legal que a gente está planejando para esse ano e quem sabe para dar continuidade nesses projetos secundários que a gente ainda não anunciou todos e levar para 2021 também, mas vamos começar com coisas agora em 2020, então, vocês gostaram da gente, gostaram do que a gente tem para falar, dá um apoio para a gente, dá um apoio para os canais pequenos, dá um apoio para todo mundo, dá uma chance, né? Vai lá e os grandes já tem muita gente seguindo eles. Dá um apoio para o pessoal que está começando também, né? A gente poderia considerar como canal de tamanho médio já, né? De comunicação, no caso. Pequeno para médio, mas não deixa de prestigiar as pessoas que soam e às vezes tiram no próprio tempo delas para trazer entretenimento e conteúdo, né? No mais, foi um prazer. Acho que eu falo por todo mundo aqui. Valeu. Galera, muito obrigado. Obrigado por esse convite maravilhoso. Nos sigam lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Mestre de Aluguel. Ouça nossos episódios, veja nossos one-shots, veja nossos RPGs, os nossos episódios sobre personagens, nossos especiais, vilões, personagens, como criar mundos, como criar personagens. Enfim, de um tudo, como diria minha avó, você vai encontrar no nosso podcast. E é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pela sua audição. Vai, Sérgio. Acho que você viu por que eu chamei esses caras, né? Os caras é marqueteiro até no tchau, né? Tem que aproveitar todas as oportunidades. Eu confesso que eu puxei a roda e eu fiquei muito feliz. Eu só precisei criar logo, os caras trabalham sozinhos, tá ligado? Mas, galera, eu tô muito feliz de ter sido chamado, nós da Mestres terem sido chamados aqui para ser entrevistados hoje. Eu acho que é a primeira entrevista que fazem com a gente, eu fico muito feliz por isso, porque há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu imaginava que eu tava fazendo esse conteúdo para mim. Depois de um tempo eu imaginava que eu tava fazendo para os meus amigos, e hoje em dia eu vejo que a gente faz para o Brasil inteiro. Então eu fico muito feliz de estar participando dessa entrevista. Eu espero, como todo mundo aqui disse, que vocês acompanhem o nosso conteúdo. Se não acompanham, vocês estão errados. Vocês têm que ir lá acompanhar e pronto, acabou. Se vocês estão aqui no Magias e Dragões, vocês deveriam ter curtido esse vídeo e compartilhado para no mínimo 10 pessoas, senão vocês novamente estão errados. Sacanagem. Porque é assim que funciona. Quando você curte, compartilha, e qualquer coisa que as pessoas vivem dizendo no YouTube, você tá ajudando, cara. Mas não sei o que. Você está ajudando. Faça a sua parte. Sabe quanto de vida a gente precisou viver pra estar batendo esse papo agora, pra você ouvir? Curte aí, cara. Faz tua parte. E muito obrigado, Sérgio, pelo convite. Logo em breve você vai estar sendo um dos moradores da nossa casa. Fica tranquilo. E como eu digo lá no Mestres do Cast, no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli. Eu vou estar lá esperando por vocês. Erli. Oi.
Não, Agora não vou veio a falar, coça- não. Não, agora veio a coçadinha. Que isso? Isso é dia especial. Isso é coisa de Ele- especial. Deu aquela coçadinha de falar assim, eu sei que você, cara, que não ouviu os nossos episódios ainda, tava ouvindo o nosso episódio anterior gravado, agora você tá ouvindo isso aqui e você não ouviu tudo. Volta lá e ouve, cara. Que eu Exatamente. sei que você tá aqui. Gente, foi uma honra. Foi um prazer, não, foi uma honra receber vocês da Mestre de Aluguel, que eu acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo. Eu admito que eu não ouvi todos os podcasts ainda. Eu sou uma dessas pessoas aí. Ah, normal. Não, Sérgio, é porque na nossa última gravação a gente ficou sacaneando, falando que o cara ia ouvir o episódio mais atual e não ouviu nenhum dos outros, né? E ao longo do episódio a gente vai mandando isso. Daí eu quis fazer a piada aqui, foi mal. Sim, Quem mas ouviu vocês o estão episódio já certos. sabe. Vocês estão certos. Assim, eu não esperava, eu fui surpreendido pelo Erli, né? Ele falou: galera vai estar lá. Aí, 4 pessoas, aí, meu Deus do céu. Aí a adrenalina veio já, né? Subiu assim. Mas vocês me ajudaram muito, assim. Vocês me ensinaram como gravar aqui nesse negócio aqui do. Eu não tenho vergonha de Discord. admitir, não. Eu sou meio dinossauro Não. mesmo com esses. Não, mas aqui todo mundo é velho podre, relaxa. O Matheus não. Só o Matheus. Eu sou velho na alma. Então, assim, a gente deu risada, a gente conversou, a gente fez uma entrevista assim que pra mim foi épica, né? Já tô ali, coloquei ali, melhores momentos desse ano, já tá ali, né? E eu não tô fazendo rasgação de seda não, tá? Eu sou um cara meio sincero, às vezes até meio babaca por causa disso, né? Quando eu vou falar com sinceridade com as pessoas, às vezes eu não tenho muito tato, né? Mas sempre que eu ofendo alguém, eu procuro me retratar. Então, assim, foi muito legal. Eu gostei muito de vocês terem disponibilizado o tempo de vocês pra ter falado com o Zé Ninguém que nem eu. Que isso, bicho. Faz isso não. É isso. Não, Aqui todo mundo tem um pau pequeno, pode ficar tranquilo. Aqui é mídia de podcast, pra vocês terem noção como que é. É isso aí, então. Tamo Vocês tudo me junto. fizeram. Foi uma noite maravilhosa, né? Sem sentido, que nem o outro aí falou. Mas eu espero que a gente possa repetir esse encontro, né? Em breve. E que Sim, pode ficar tranquilo. a bolha seja estourada, como o Matheus falou. O mais importante é isso, a gente conseguir estourar a bolha. O projeto de vocês, sempre que eu puder divulgar, eu vou estar divulgando, né? Nas minhas redes sociais e tal. Então é isso, curta, compartilhe o vídeo, o pacote clássico do YouTube. Se vocês gostaram da entrevista, falem aqui no comentário, aqui embaixo. O Deixa eu falar podcast, uma o coisa. episódio. Pode falar. Não esquece do sininho, tem que apertar o sininho também. Eu sempre Tem quis que falar apertar isso. o sininho. Eu sempre quis falar isso. Tem que apertar o sininho de notificação. E os podcasts mais recentes vão estar na descrição do vídeo. Eu não sei quantos, tá? Mas vão estar na descrição dos vídeos os podcasts mais recentes. E é isso. Boa noite aí, boa noite, boa tarde, bom dia para todos que assistiram esse episódio e muito obrigado pela audiência. Tchau. A gente fala tchau também? É isso aí, galera. Então falou! Valeu!